Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Dizer que é um privilégio nós podermos estarmos, aqui, podendo assim cultuar o Senhor e ter você também conosco. Convido você então a participar, durante todo esse tempo estaremos aqui falando com o nosso Deus, orando ao nosso Deus e também meditando na palavra do Senhor. E eu quero, nesse momento, convidar você, primeiramente, para a gente estar louvando ao Senhor com um cântico. Esse cântico que diz que não há nada igual, não há nada melhor, que é de se comparar com a esperança viva do nosso Deus. E nós podemos assim, então, nessa noite, bendizer ao Senhor por essa esperança, clamando assim ao Santo Espírito nosso Deus, que venha a encher o nosso coração cada vez mais com essa esperança, que venha também nos dar sempre essa motivação de estar na presença de Deus, bendizendo a Ele, louvando a Ele. E eu convido você então para fazer isso, juntamente com a sua família, onde quer que você esteja. Vamos cantar esse cântico. Aqui conosco, te bendizemos, ó Deus, porque mesmo estando longe dos irmãos, nós podemos, ó Deus, estarmos perto, ó Deus, deles, em espírito também, ó Deus, na presença não física, mas podendo sim, ó Deus, nos conectar com esses irmãos e juntos, assim também, ó Deus, nos conectar ao Senhor. Nós queremos nessa hora suplicar a Ti que conduza cada ato deste momento, ó Deus, de oração, nesse momento de louvor, nesse momento também, ó Deus, de edificação na Tua palavra. Que a Tua boa mão, ó Deus, esteja com cada um de nós. Eu rogo, ó Deus, por cada família que nos acompanha nessa noite, por cada irmão, por cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, que juntos assim possamos estar clamando assim como nós cantamos, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito venha encher, ó Deus, aonde quer que estejamos, encher o lugar onde estejamos, que a Tua presença possa fazer, sim, ó Deus, consciente em nós, tirando, sim, esse tempo para falarmos contigo, para dedicarmos ao Senhor em oração, em louvor e no estudo da Tua palavra.
Assim nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu quero também dizer a você que queira fazer seu pedido de oração, para estarmos compartilhando, para estarmos então assim orando, né, por você, esteja à vontade, né, e esteja assim também comentando. Nós assim colocamos isso para que você possa estar fazendo, né? Tem essa liberdade de estar aí compartilhando seu pedido de oração conosco nessa noite. Eu quero ler aqui o texto que está na primeira carta de Pedro, né, no capítulo 2, onde diz, a partir do verso 1 até o verso número 10, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Estaremos meditando um pouco, né? Falando também um pouco desse assunto ainda hoje, mas eu queria destacar aqui, primeiramente, esse aspecto de nos despojando, né, de tudo aquilo que não faz parte de fato da vontade de Deus, como dizem no primeiro verso. Por outro lado, nós precisamos desejar, né, ardentemente, como crianças recém-nascidas, esse genuíno leite espiritual, para que por ele, né, possamos assim crescer para essa salvação. Salvação essa já adquirida por Deus, né? Salvação essa que é dada por Cristo Jesus, essa pedra angular. E nós, né, como esse povo, né, essa raça eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando a gente olha para isso, e quando a gente pensa, né, realmente nessa maravilhosa graça sendo dispensada a nós, que nos alcança, que nos faz agora uma nação de povos eleitos em Deus. Realmente o que nos cabe é exaltar esse Deus, a glorificá-lo, é bendizê-lo, né? E ele diz aqui no verso 10, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes essa misericórdia, né? Que Deus assim nos abençoe então nesse propósito, né, como povo do Senhor, como geração santa, como sacerdócio real, para realmente nos empenharmos, né, nos despojando de tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. E por outro lado também, desejando a cada dia, né, nos achegando sempre à presença do Pai, querendo sempre bendizer ao Senhor,
uma vida que agrade ao Senhor. Vamos cantar ainda um cântico que fala um pouco disso, né? O cântico diz: há um só corpo, um só Senhor, um só corpo, um só Senhor. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo número 4. Efésios, capítulo 4. Gostaria de fazer a leitura, né, dos primeiros versos, aí, do verso 1 até o verso número 16. Quero ainda dizer para você, né, que tem algum pedido aí de oração, que queira fazer. Pode fazer o seu pedido, que a gente vai estar lembrando de você no final, né? E a gente vai ter agora um momento de meditação na palavra do Senhor. Eu convido então você a, juntos, né, a meditar nesse texto, então, de Efésios capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, né, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez, Pai. Estamos diante da Tua Palavra, nesse momento de meditação da mesma. Queremos clamar ao Senhor a Tua direção, a Tua iluminação, entendimento, Deus, dessas verdades, para que possamos assim aplicá-la ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso modo de viver como povo do Senhor, como pessoas alcançadas por Ti. E se porventura alguém ainda que está conosco nessa hora ainda não entregou o coração para o Senhor, que também possa refletir sobre essa mesma palavra e poder assim também, ó Deus, vir a fazer parte desse povo, entregando assim o coração para o Senhor. Esse é o nosso desejo, ó Deus, nessa noite. Colocamos cada vida diante de Ti, para que o Senhor esteja assim trabalhando de fato na nossa vida, como servos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esta carta de Paulo aos Efésios, ela pode basicamente ser dividida em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1, até o 3, trata basicamente da teologia da salvação. A gente vai perceber isso então nos primeiros capítulos, Paulo falando a respeito dessa graça maravilhosa de Deus que nos alcança, que Ele nos deu vida, estando nós mortos, falando também da maneira que essa mesma salvação alcança agora também os gentios. Nós podemos ver isso a partir do capítulo 3. Enfim, a primeira parte então dessa carta, ela vai tratar basicamente desse aspecto da salvação, da teologia realmente da salvação. A segunda parte, nós podemos então ver que Paulo trata mais de questões práticas agora, na vida daqueles que receberam então essa salvação. Ele então inicia justamente aqui no verso de número 1, do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que fostes chamado. Ou seja, Paulo então agora começa a falar e a orientar a igreja do Senhor, esses que foram alcançados, que receberam graciosamente a salvação em Cristo Jesus, a viverem então agora de modo digno desse evangelho. A gente vai perceber isso nesses capítulos então posteriores, capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6, orientações práticas, tanto no quesito da santidade, como também no quesito da vida prática mesmo, onde possamos de fato viver uma vida agora, uma nova vida em Cristo, de forma a honrar o Senhor, de forma a agradar ao Senhor, de forma a usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. E nesses primeiros versos aqui então, Paulo inicia o capítulo 4 falando desse aspecto da unidade, do corpo, ou da unidade da igreja do Senhor. Como povo do Senhor, então, ele chama esse aspecto da unidade, e unidade entre nós e Deus, unidade entre nós e também os irmãos, no intuito de sermos edificados, de crescermos.
né, para a honra e glória do Senhor. Podemos então tirar aqui algumas lições, né, deste texto para nós, e eu gostaria então que nós estivéssemos pensando, e eu convido você então a prestar bastante atenção nessas lições para nós. A primeira delas é que nós devemos viver, né, do modo digno de fato da vocação a que fomos chamados, vivermos realmente de modo digno, né? Paulo vai dizer isso aí no primeiro verso: rogo-vos, né, eu prisioneiro do Senhor, que andeis ou vivei, né? A ideia aqui é de constância, né, de modo digno da vocação a que foste chamados. Então ele passa a listar algumas práticas, né, a partir do verso 2, que devem agora fazer parte então desse novo modo de vida. O verso 2 e o verso 3, basicamente, então ele aponta aqui essas virtudes, né? Primeiro, para que seja viva desta forma, é necessário que esse esforço, né? Ele vai primeiramente dizer então, trazer aqui no verso 2, que com toda humildade e mansidão, com longanimidade, né, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele vai dizer então desse aspecto da humildade, da mansidão, né, da longanimidade, do suportar, né, uns aos outros em amor. Ele também vai falar aqui do esforço que isso deve gerar em nós, para que a gente consiga viver então diligentemente, né, por preservar, né, essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós podemos perceber aqui de maneira prática, né, esse novo viver, esse novo andar de modo digno, né, dessa vocação que agora recebemos de Deus, de uma nova vida. Primeiramente então, né, tendo e vivendo na prática tudo isso que Paulo nos orienta aqui, esse aspecto da humildade, da mansidão, né, que reforça isso, da longanimidade, do suportar realmente uns aos outros. E isso, né, como diz no verso 3, esforçando-vos, né, sendo realmente, nos empenhando realmente para isso. Dos versos 4, né, até o verso número 6, então, Paulo passa, né, a demonstrar que a base, né, para essa unidade da qual nós falamos, ou seja, de uma base sólida, está nas realidades espirituais básicas que unem o cristão verdadeiro. Ele começa então a enumerar e a dizer isso, né? Do verso 4 ao verso 6, então Paulo passa a dizer que unem de fato esses cristãos verdadeiros, e elas são basicamente, né, que há um só corpo. E isso aqui está falando a respeito dessa ideia realmente de que somos um corpo, e como tendo cabeça que é Cristo, né, a igreja é esse corpo, né, e há um só Espírito também, né, o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito também, pensando aqui no aspecto da Trindade, esse mesmo Deus que também atua em nós, né, nos dando consciência dos nossos pecados, nos abrindo o coração para entender as palavras, as promessas do Senhor. Há um só Espírito, né? Há uma só esperança, né, que diz respeito justamente a esse aspecto da volta de Cristo. Nós, né, como esse corpo, como esse povo de Deus, aguardamos então assim a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quando a gente olha lá para Efésios ainda, no capítulo 1, verso 13, verso 14, Paulo também está falando disso. Depois de bem dizer ao Senhor, né, por ter assim dispensado a bênção da salvação, ele vai dizer aqui no verso 13, né, e 14, olha, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, né? Por meio desse Espírito, nós podemos então entender a respeito, né, dessa única esperança
que nós temos, que é a salvação, que é a volta de Jesus, que é a volta clara de Jesus, né? Há um só Senhor, Jesus, né, que morreu por nós e que um dia irá voltar. Ele é o nosso Senhor, né? É o Deus encarnado, Jesus Cristo, né? O nosso Senhor e resgatador. E há uma só fé, uma só fé, né? Um só Senhor, uma só fé. A fé que foi confiada a todos os que fazem parte, de fato, dessa igreja, né? Somente aqueles que foram tocados pelo Senhor, né? Que foram alcançados, que puderam, pela palavra do Senhor, assim, com a ação do Espírito Santo, adquirir essa fé. Há uma só fé, a fé que é salvadora, a fé em Cristo Jesus, né? Que entende que Jesus Cristo é aquele que foi prometido pelo seu Pai, né? Que é através dele que nós temos a redenção, que Cristo que morreu, que ressuscitou. Essa é a única fé genuína, né? A fé genuína que também nos dá condição de ser salvos, né? Há um só batismo, que provavelmente diz respeito ao batismo, né, do Espírito Santo, que é o enxergar, o entender, que também caminha junto com isso que eu já falei, né? O batismo do Espírito Santo é basicamente a conversão, né, do ser humano. E essa conversão se dá quando a pessoa, então, ela compreende que existe um só Senhor, que existe um Salvador, que é Jesus Cristo. E isso se dá pela ação do Espírito Santo, né? Um só batismo e, por fim, um só Deus e Pai. Este aspecto da nossa crença, né, em um Deus, a primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai, o Deus Criador, né, o nosso Pai, o nosso sustentador, aquele que criou, né, juntamente também com os outros, mas aquele que planejou, né, essa criação. O nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, né, há um só Deus e Pai, como encerra aí o verso 6, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, né? Mas uma segunda coisa que a gente aprende com esse texto é que devemos exercer então a função, né, da qual também somos chamados. Primeiramente nós desenvolvemos, né, essa unidade, nós primeiramente então vivemos, né, vivemos de modo digno dessa vocação que fomos chamados. Agora nós somos também chamados a desenvolver e devemos exercer então as funções, né, ou a função que Deus dispensa a cada um de nós. O verso 7 vai falar disso, onde diz: olha, a graça, né, foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, né? Aqui ele fala nos versos 8, verso 9 a respeito dessa ação de Jesus, né, que também veio a este mundo, que morreu, que se sacrificou por nós, né? E é Ele mesmo que concede a nós esses dons. A ideia é que cada membro desse corpo agora, né, recebe de Cristo uma dádiva. E essa dádiva não é para ser simplesmente nos encher, né, de privilégios, de fazer de nós alguém melhor. Essa dádiva é para que ela seja então trabalhada, executada, vivida, né? E aqui cada crente recebe, né, pelo menos um dom, como diz aí nos versos de número 11, como diz em 1 Coríntios, né, no capítulo 12, Paulo vai tratar a respeito dessas diversidade de dons. Então essa é a ideia, né, que nós devemos então exercer agora uma função, um trabalho na obra do Senhor. E aí entendemos sim, né, que cada parte então desse corpo tem uma função, né, e que deve ser exercida com amor, né, deve ser analisada diante daquilo que Deus mesmo faz com que essa pessoa tenha habilidade para alguma coisa, irmãos. É quando a gente pensa então nesse aspecto da igreja, dessa unidade, nós precisamos pensar nisso, né, com o povo do Senhor, né, chamados das trevas agora para ir também para fora. Essa também é a ideia da igreja, né, chamados para fora,
chamados então para proclamar, né, para levar a palavra do Senhor, e aqui de uma forma geral. No verso 11, claro que Paulo, né, apresenta alguns dons específicos aqui, onde ele diz, olha, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, né, lembrando lá dos 12 apóstolos e também de Paulo, que foram os únicos de fato apóstolos, outros para profetas, né, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou seja, alguns dons, né, que são qualificados de alguma forma para também esse trabalho, não que esses são melhores ou maiores do que os outros, não. No corpo de Cristo, né, cada um tem a sua função. Nós somos chamados então para exercer, né, esse chamado, essa função. E Paulo aqui, ele então especifica isso, apresenta esses dons específicos que são chamados, né, para essa edificação da igreja. Ele levanta então isso aqui justamente também para demonstrar isso, esse aspecto de que caminhando juntos, né, a igreja em diferentes habilidades, né, aqueles que são chamados para estar à frente, talvez como pregador, ou como um presbítero, como um diácono, ou como um membro da parte do louvor, dos cânticos, daqueles que estão à frente de alguma sociedade ou ministério da igreja. Todos têm a sua função, né? E o objetivo disso é para a edificação dessa igreja. A partir então do verso número 13, né? Paulo agora vai falar dessa edificação do corpo. E nós podemos então lermos aqui juntos, onde ele diz, olha, até que todos cheguemos. Primeiro ele diz no verso 12, né? Com vistas, ou seja, esses dons e ministérios, né? É justamente com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo. Uma igreja que caminha justamente com todas as partes, né, e funções desse corpo. E aqui nós podíamos pensar justamente nessa ideia do corpo, né, como a igreja do Senhor, onde cada parte desse corpo é importante. Essa ideia que Paulo levanta aqui, até que todos cheguemos então a essa unidade da fé, né, buscando cada vez mais ser igual a Cristo. Esse deve ser o objetivo principal da igreja do Senhor, né, como corpo do Senhor, uma igreja que entende que foi alcançada e que agora também ela usa agora as suas habilidades, né, as suas dádivas que é recebido do próprio Deus para edificar esse corpo e para edificar agora no intuito de também ir para fora, né, no intuito de exercer sim o chamado de Deus, onde ele diz, ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é basicamente a tarefa, né, de toda a igreja. E para que isso possa acontecer, é necessário que juntos então, né, desenvolvamos essas habilidades, buscando cada vez mais ser igual a Cristo, como diz no verso 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, né, da plenitude de Cristo. Sabemos que não iremos conseguir isso aqui nessa vida, mas devemos buscar sim, queridos, buscar, né, clamar ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de busca realmente, né, para que cresçamos, né? E aqui no verso 14 vai dizer, para que não sejamos mais como meninos, né, na fé, levados por qualquer, né, vento de doutrina, como ele diz, para que não mais sejamos como meninos agitados, né, de um lado para o outro, que não compreendem bem a palavra, que não se dedica a essa palavra, né? Pelo contrário, nós somos sim chamados a nos edificarmos uns aos outros na palavra do Senhor, a instruir uns aos outros, a caminhar com aqueles que talvez tenham mais debilidades, né? E juntos então crescermos, né? Não sermos mais levados, né? Como diz aqui no verso 14, por todo vento de doutrina,
pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, né, que fogem daquilo que é realmente a palavra de Deus, que se distancia dessa palavra de Deus. E por fim ainda, né, ele vai dizer, crescendo, né, em Cristo, em verdade, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Que Deus assim possa realmente nos dar entendimento a cada dia, né, dessa importância de vivermos assim como igreja, irmãos, né? Igreja não é simplesmente termos um local, né, para onde você participa ali no final de semana e você ali então compartilha assim daquele momento de comunhão agradável, do louvor, do culto, da palavra. Mas igreja é muito mais do que isso. Igreja diz respeito a esse engajamento, esse envolvimento, essa unidade realmente, né, que com o corpo de Cristo nós somos chamados com esse propósito. Isso é realmente ser igreja. E quando conseguimos viver isso na prática, nós podemos ver sim os frutos, né? O fruto que cada parte dessa igreja pode, né, conseguir para o Senhor. Ou seja, à medida que alguém se converte, todo esse corpo, né, ele automaticamente está somando para que essa busca aconteceu, né? E assim, que nós possamos então pensar nisso, né? Pensar nessa unidade, pensar em desenvolver isso. Sabemos que, como no início aqui nós podemos ver, né, que nessa parte prática da humildade, da mansidão, temos vivido mais do que nunca um tempo onde isso talvez não seja fácil, né, onde o estresse muitas vezes toma conta de nós, onde as dificuldades às vezes nos alimentam, a própria natureza da realidade da qual vivemos nos faz muitas vezes não desenvolver isso em amor, né? Então, que Deus assim nos dê essa graça, né? Nos dê a graça de vivermos, né, de modo digno do Evangelho. Nos dê a graça também, né, de usar os nossos talentos, né, as dádivas que Deus nos agraciou, não simplesmente para coisas dessa vida, mas sobretudo também para o reino de Deus. E assim podemos então vivermos de forma a agradar ao Senhor, né, nesse aspecto tão importante que é da unidade nossa, tanto como igreja do Senhor, como também em relação ao nosso Deus e Pai, né? Eu quero, nesse momento, vou passar a palavra para a Aline, né, para poder estar lendo aqui os nomes das pessoas que estão conosco, né, e se porventura ficar alguém aí omitido, que você não possa, às vezes a gente passa desapercebido aqui, né, mas a gente vai estar lembrando então dos nomes. Passo a palavra para ela. Boa noite a todos vocês. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos que tem nos acompanhado, né? Hoje nós temos conosco a irmã Ivânia Conceição, Alexandre Gonçalves, Laís Menezes, Josélia Rosa, Renan Conceição, Edna Moura, Lília Mendes, o pastor Alexandre Tadeu, Moacir Bueno, Cláudio Omar Silva, seu Antônio Batista, Wilson Rodrigues, o meu pai, Rosemiro Alexandre, Magno Aparecido, Wanda Neri, Paulo Souza, a irmã Marciele Teófilo e a Ivone Alves. Muito obrigado pela companhia de vocês conosco nesses momentos, e nós temos aqui os nossos pedidos de oração. A Ivânia Conceição continua então pedindo pela sua família, pelas causas, né, que eles têm enfrentado, problemas familiares. Nós estaremos continuando orando por você, minha irmã. E o irmão Paulo Souza, que também pede oração pela saúde de toda a sua família, né? Então nós estaremos orando e lembrando que no domingo às 19h30 nós estaremos aqui novamente. E eu gostaria de comunicar aos irmãos que nós temos agora um canal também no YouTube.
E neste canal nós estaremos transmitindo o culto para crianças e adolescentes. Então, se você tem na sua casa criança, adolescente, ou na sua família, amigos, se inscreva lá no nosso canal IPB EDEA. Nós já temos lá alguns vídeos das nossas lives, né? Então se inscreva lá, que a partir do primeiro domingo de julho, se Deus assim nos permitir, nós já estaremos transmitindo o nosso primeiro culto para crianças e adolescentes. Então se inscreva lá e compartilhe, né, com seus amigos, para que nós possamos alcançar várias crianças e adolescentes, para que eles tenham a oportunidade, né, de ser alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero também, né, reforçar aí os agradecimentos, né, a todos vocês, né, que estiveram conosco, que estão conosco. A gente louva a Deus pela vida de vocês, né? Um abraço aí ao pastor Alexandre, né? Que Deus esteja abençoando a vida do Senhor. E os demais irmãos também, a todos, né, que estiveram conosco. E aqui nós temos então, né, esses pedidos que a gente vai apresentar diante do Senhor, da nossa irmã Ivânia, né, Conceição, que ora também pela família e também pelo Paulo Souza, que a gente também vai apresentar diante do Senhor, mais uma vez, a família de cada um deles. Vamos orar e vamos assim estar encerrando o nosso momento então de oração e de estudo da palavra nessa noite, né? Eterno Deus e Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, pelo cuidado do Senhor na nossa vida, por, ó Deus, um dia termos alcançado, ter mudado a nossa realidade de vida, mudado a nossa história. Obrigado por isso, Senhor. Essa noite eu quero apresentar diante do Senhor cada vida que esteve conosco, que está conosco nesse momento, lembrando, ó Deus, sim, desses pedidos que foram apresentados pela dona Ivânia, né, Conceição, e também pelo Paulo Souza, que apresentam, né, tanto a família, nossa irmã Ivânia, que coloca a vida da sua família diante do Senhor. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor sabe de todas as coisas, e nós então suplicamos, ó Deus, a direção, o cuidado, as bênçãos do Senhor sobre essa família, da nossa irmã Ivânia Conceição, pela família também do Paulo Souza, ele que pede também pela família e saúde, né, pedindo assim ao Senhor que esteja ali com ele. O Senhor conhece a necessidade, sabe se existe alguém ali que está enfermo. Se estiver, ó Deus, nós desde já pedimos a ação do Senhor, pedimos a graça do Senhor para que o Senhor possa estar curando qualquer que seja a enfermidade, trazendo ali então a saúde, ó Deus, trazendo o bem-estar. Nós queremos também nesse momento colocar diante do Senhor a cidade de Edéia. Os casos aí de Covid-19 estão aumentando na cidade. Nós clamamos do Senhor a misericórdia, clamamos do Senhor, ó Deus, que tenha, em nome de Jesus, misericórdia de nós, que nos dê, ó Deus, nesse momento, a sabedoria, tanto a cada um, ó Deus, nas suas demandas diárias, nos seus procederes diários, que haja um cuidado necessário, mas que o Senhor também possa nos ajudar e nos livrar. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, gratos ao Senhor por tudo, pela vida de cada um que nos acompanhou, e que o Senhor dê assim um restante de semana, então, passados na Tua presença, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quero mais uma vez, então, agradecer também ao irmão André, que está conosco, nos ajudando hoje, a Ana Júlia também, e a Débora, o Caleb, a minha esposa Aline, e dizer para vocês que no próximo, né, domingo, nós estaremos novamente com a nossa live. Irmãos, nós continuaremos simplesmente nesse formato ainda, né? Tivemos dias de abertura, mas diante da realidade nós resolvemos recuar novamente e queremos contar então com a colaboração, né, com a compreensão de todos e a oração, para que muito em breve possamos em si voltar de uma vez por todas, né, sem essas limitações que estamos tendo, né? E assim nós pedimos então ao nosso Deus que muito em breve a gente esteja juntamente aqui com os irmãos, nos abraçando e podendo assim
tocar o trabalho, né, de uma forma presencial também. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite.